E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação nos ensinamentos contidos na obra Nosso Lar, que tem a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes, amigos. Estamos no capítulo 6 do livro Nosso Lar. Estamos, durante essa semana, conversando muito sobre o problema da dor. É um assunto muito importante, por isso que a gente tem que realmente falar sobre ela, porque ainda nos é muito difícil lidar com as aflições na nossa existência, principalmente aquelas que nós não buscamos, mas que chegam até nós. Nós, no programa anterior, nós conversávamos justamente sobre as orientações de Clarencio sobre a dor, instruindo André Luiz para que ele comece a ver a dor, a aflição de uma maneira diferente. E que nós também possamos aproveitar essas instruções e tentar meditar mais sobre o problema da dor na nossa existência, na nossa vida. Nós comentamos que a Terra é um planeta de provas e expiações, e por isso a dor aqui na Terra é algo que nos faz caminhar. Depois do poder de Deus é a dor. O Emmanuel fala sobre isso. O Emmanuel não, o Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, que a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. E o poder de Deus é lógico. Então, nós vamos continuar a ler, vamos voltar um pouquinho, quando o Clarencio fala: as almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Então, o Clarencio dizendo para André Luiz, no capítulo 6, no 13º parágrafo, que nós temos duas opções perante a dor na nossa vida. Ou paralisarmos totalmente a nossa caminhada evolutiva, ou usarmos essa dor como um trampolim de superação, de melhora. Porque ele vai dizer para o André Luiz que ninguém lhe condena a saudade justa. Então ninguém está condenando o André Luiz por sentir saudade, mas está condenando ele, no caso, condenando aí entre aspas, o comportamento dele perante essa saudade, porque ele está numa reclamação, ele está muito triste, entrando numa depressão, porque ele quer ter notícias da família da Terra, ele quer encontrar a família. Nós vamos ver que o livro Nosso Lar, esse 1 ano que ele passa em Nosso Lar, esse primeiro ano, é um curso para ele poder ver a família aqui na Terra com proveito. Porque muitos desencarnados, às vezes, vêm à Terra e, quando veem como a família se encontra, se desesperam. No livro Memórias de um Suicida, a gente tem o exemplo de um senhor que se suicidou e ele insiste de uma maneira violenta, até, por assim dizer, para vir ver a família aqui na Terra, que ele está com saudade, a mesma postura do André Luiz, né? A mesma dor, a mesma postura não, a mesma dor. A postura dele vai diferir da André Luiz, porque a gente vai ver que o André Luiz, ele é muito obediente aos conselhos dos instrutores espirituais superiores. E esse senhor lá
no Instituto Correcional Maria de Nazaré, segundo não me engano, o nome dele era Jerônimo. Ele não aceita ele não aceita a orientação de esperar vir ver a família na Terra. Quando ele vem ver, depois de alguns anos, ele vem na casa dele ver a família, ele se desequilibra de tal maneira que ele enlouquece, porque ele vê a filha na prostituição, a esposa na prostituição, o filho preso, a filha como empregada doméstica sendo abusada, sendo maltratada, e todos com o pensamento nele, dizendo: meu pai, por que o senhor fez isso? Por que o senhor não lutou? Então, essa desobediência a essa dor que ele estava sentindo causou sérios problemas a ele e paralisou o progresso dele no mundo espiritual. Ele, quando voltou da visita que ele fez aos parentes na Terra, ele volta para o manicômio, no Instituto Correcional Maria de Nazaré, enquanto os outros vão para a Universidade de Esperança. Ele paralisou. O André Luiz, ele, graças a Deus, ele aceita as orientações de Clarencio, essas orientações que servem para nós. Porque, como a gente tem conversado, todos nós aqui na Terra já passamos e talvez ainda passaremos por dores, por aflições que nós não temos como evitar, que são dores inerentes à nossa condição planetária. Então, como o Clarencio está dizendo para ele, e vamos continuar a ler, ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar a sua fonte de sentimentos sublimes, dizendo que a saudade é um sentimento sublime. Só sente saudade quem já aprendeu a amar, quem já tem um sentimento de carinho para com os outros. Então, não é isso que está sendo condenado nele. O que está sendo, a advertência está sendo feita pela postura dele de já quase entrar num processo de depressão. Essa situação que nós estamos vendo, né, do André Luiz, porque esse trabalho que vai ser feito, que ele vai fazer com ele mesmo, né, e que os espíritos o estão ajudando a fazer, esse trabalho interno, nós vamos ver no decorrer do livro. Todo o aprendizado é que, para que ele, no final do livro, já dando um spoiler, quando ele chegar e retornar em casa, é a situação que ele vai encontrar, ele se equilibre, não é? Então, é isso que eles já estão falando aqui, né? Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Não é isso? É isso que a Teresa comentou. A saudade, os espíritos nos dizem que é o metro do amor. Não é? Alguém desencarnou e você não tem saudade nenhuma, é complicado, porque você não gostava. E olha que desencarnou, continua vivo, saudade da gente. Ai, graças a Deus levou. Nem que seja saudade, assim, eu gostava de brigar com ele, alguma coisa do até gênero. Até que ela fazia um arrozinho gostoso, né? Pelo menos isso, né? Alguma coisa que leve. A indiferença é muito triste. E isso, gente, é uma coisa que a gente tem que vigiar muito em nós, porque o André Luiz aqui saiu do umbral. O espírito que não estava equilibrado, estava desequilibrado, está sendo tratado, está sendo obediente, está obedecendo. Ele é inteligente, é aquilo que nós falamos já em programas anteriores. É o progresso intelectual que impulsiona o moral, né? A pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 780 do Livro dos Espíritos. O André Luiz já tem o seu progresso intelectual de raciocínio e está usando ele para o lado bom, o lado moral, porque ele está sabendo, ele está vendo, ele vai ver mais ainda que o que ele precisa fazer para ver a família novamente. Ele está com saudade da família, lógico, normal, que a Teresa falou. Mas tem um exemplo também muito bom no livro Sexo e Destino, que também é ditado pelo Espírito André Luiz. É a 14ª obra do André Luiz, né? É uma obra antes do livro Desobsessão, e que é um livro que é de orientação para a reunião mediúnica, e depois, finalmente, é A Vida Continua, que é a última obra. Então, um dos últimos livros do André Luiz, Sexo e Destino. E tem uma personagem no livro, a Dona Beatriz,
E ela é elogiada aqui no livro, era uma pessoa de conduta exemplar, apesar do marido que ela tinha, e ela era de conduta exemplar, resignada, tinha muitos amigos, angariou muitos amigos com as suas atitudes morais, né, no dia a dia, e teve o merecimento do amparo para quando desencarnasse. Ela desencarnou em casa, ela tinha câncer e desencarnou já em casa, né? Já tinha saído do hospital. E aí, ao desencarnar, ela é desligada do corpo, os espíritos desligam ela do corpo, fazem a proteção, levam ela para a colônia, nosso lar também, um departamento, e ela é protegida e tal. E quando o André Luiz, e a história se passa no livro em outras situações, mas quando o André Luiz vai revê-la, ele a vê com mais remoçada. E a gente sabe, Allan Kardec fala isso também em algumas obras, que quando o espírito aparece remoçado é porque ele já está mais equilibrado, não é? Isso é uma característica do espírito, ele já está assim, vamos dizer assim, já na vida nova, já está reconhecendo a sua nova vida. E ela está remoçada, está bem, está amparada, só que ela quer voltar em casa. E quem auxiliou também na sua desencarnação foi o filho que ela tinha, Pedro Neves, desculpa. O pai que ela já tinha desencarnado, que auxiliou. E o pai é muito ligado a ela, né? Afinidade, lei de Deus, as ligações passadas, está muito ligado a ela. E esse pai está sempre amparando e tal, ela está sendo bem tratada, tem umas amigas espirituais que ela reencontra no plano espiritual e tudo mais. E ela pede para voltar em casa, quer dizer, a situação é diferente do André Luiz, ela não passou pelo umbral, como o André Luiz passou, porque nem todo mundo passa, não é? Agora a pessoa fala assim... Quer dizer, todo mundo passa, mas... eu vou para o umbral. Vai com Deus. A gente, né, tem que procurar não ir. Apesar que a gente sabe que o umbral, ele começa na crosta da Terra. Na crosta da Terra. A nossa consciência é culpada. Mas, então, ela não passou para o umbral como o André Luiz. Foi desligado e já foi para o plano espiritual. Teve a sua perturbação mínima, que é o seu umbral lá, né? Mas nada comparável ao André Luiz. E tal, e remoçada, e como eu estava falando, então o André Luiz já reencontra, remoçada, já tudo bem. E ela pede para vir em casa, porque... Insiste, educadamente, por favor. E o livro diz que o André Luiz relata que ela pede assim, com um jeitinho, ela não impõe, ela pede. E o pai, aliás... E o pai intercede, que é o Pedro Neves. Por favor, deixa e tal. Eu vou tomar conta dela. Eu tomo conta, deixa comigo. O espírito, irmão Félix, o irmão Félix, que é o personagem do livro, o espírito mais adiantado que tem ali, o instrutor, ele olha o que, por isso que são instrutores, né? A gente vai ver depois por que ele aqueceu, ele deixou, que vai ser um aprendizado, vai vir uma dor para ela que vai ser um aprendizado para ela e para todo mundo. E ele fala, olha, é melhor não, ainda não dá, porque ele sabe o que está acontecendo lá. Né, com o viúvo que ficou. Desastre total, falência da empresa, ele persegue uma menina mais nova, ele deixa a casa para lá, o viúvo faz tudo, como a Tereza colocou a situação do Memória de Suicida. Do Jerônimo, eu sempre que o nome dele é Joaquim, é Jerônimo, que volta em casa, os espíritos não queriam deixar por isso, né? E aí ela insiste, por favor e tal, ela não impõe como o Jerônimo. O Jerônimo quase que impôs a vinda dele, né? Teimou. Mas ela não. Né? Então, aí eles deixam. Quando o Pedro Neves traz ela, que é o filho, que é o pai, oh meu Deus, que é o pai que trouxe, né? Deixa comigo, eu tomo conta. Quando ele trouxe, que ela chega onde ela morava, que era uma casa bonita, uma mansão, que tinha lá, e o livro fala suas pratarias e tudo. Quando ela olha o estado que está a casa, ela já toma um choque. Quando ela vê o marido na cadeira de roda, ela toma outro choque. Resumindo, gente, é como se ela morresse de novo. Ela desmaia ali mesmo e eles levam alguns dias para tirá-la dali. Para tirar, porque o espírito não violenta ninguém. Ela continua com o amparo, porque ela tem o merecimento. Ela estava equilibrada. Quer dizer, até vir uma situação pior. A desobediência. A desobediência. Então,
Isso é uma lição muito grande para a gente. Essa do André Luiz e essa da dona Beatriz, que é um dos últimos. E o livro Memória do Suicida, do Jerônimo. Então, que o suicida é o dos rebeldes, o mais rebelde, e aqui não tem direito a pedir nada. Ali é um hospital correcional, uma prisão, um hospital-prisão, já para os mais rebeldes. Mas no caso da Beatriz, o que nos chama a atenção é que ela estava equilibrada, entre aspas. Aparentemente. Por isso que nós não conhecemos tudo a fundo, né? É isso que Jesus nos recomenda, né? Não julgueis, porque o julgamento nosso é muito ainda superficial, nós não entendemos a profundidade das coisas. Então, ela pediu, ela veio, gente, ela desmaiou, ela ficou 3 dias para retornar para a colônia, para poder sofrer entrar no departamento lá, como se fosse um CTI lá da colônia, para ser tratada novamente. Por isso é que as dores nos chegam. As dores são os testes nossos. A gente precisa se conhecer, porque Deus nos conhece, sabe como a gente é. Jesus conhece a gente pelo nome, a gente é que não se conhece. Então a dor, ela vai chegar como um teste na nossa vida. E a moral de toda essa história que a gente está aqui narrando, dessas histórias, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente falar assim, estou com saudade de casa, que o guia falar assim, não é não. Eu acho que uma das virtudes maiores do doutor André Luiz é mostrar para a gente que a obediência vai sempre nos levar para o melhor caminho. Sempre, mas até aqui, enquanto encarnados, se a gente soubesse obedecer às leis de Deus, a gente já estava encarnado em planetas muito melhores. Mas a nossa desobediência, a nossa rebeldia, por enquanto, é maior. Aí a gente está por aqui ainda, né? Vamos dar continuidade para ver se hoje a gente consegue terminar. A dor é muito assunto. A dor é muito assunto. Terminar o capítulo 6. Então, parágrafo 13 do capítulo 6, Clarencio está continuando a conversar com ele. Olha o ponto, cadê o ponto? Acresce notar, todavia, que o pranto de desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Porque no desespero, quem é que ajuda alguém? Se você está desesperado, se você está tentando ajudar alguém, mas você vai ajudar esse alguém desesperado, é cego guiando cego e os dois indo para o abismo, porque não tem como. Se ele tiver desesperado, triste, em depressão, como é que ele vai poder ajudar alguém? Aí é o que o Clarencio está dizendo, ó, a saudade é justa, o que não é justo é o desespero. E nisso a doutrina espírita na nossa vida, repetindo o que eu já falei no outro dia, ela nos consola não porque ela nos tira as dores e as aflições, mas ela nos ensina a não nos desesperarmos. Porque o desespero vai levar com certeza todos nós a caminhos muito equivocados. A obediência, o equilíbrio é o melhor caminho. Já dizia Buda, né? Que o caminho do meio é o melhor. E é mesmo. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, já dizia esse ditado popular. O melhor realmente é o caminho do equilíbrio. Então, Clarencio dizendo para ele, olha, se você ama a sua família, se você quer visitá-los em breve, ajudá-los daqui, isso é muito justo, mas você primeiro precisa se equilibrar. Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantava-me para elucubrações mais sadias. Então, o que o Clarencio falou para ele, ele recobrou novo ânimo, ele resolveu pensar, ajudou ele a ter pensamentos melhores. E aí a gente deve se preocupar como está a nossa conversa com aqueles que nos procuram
para desabafar, para comentar alguma coisa, que a gente primeiro saiba ouvir um pouquinho mais e que a gente nunca seja o transmissor de palavras de tristeza, de pessimismo, que a gente mesmo às vezes que não esteja sentindo aquilo, mas a gente em se preocupando com o outro, não é que sejamos hipócritas, mas que a gente levante o ânimo daquele que se chegue até nós em busca de alguma palavra. Foi o que o Clarencio tentou fazer com o André Luiz e conseguiu. Enquanto meditava... Então, peraí, só um pouquinho, Tereza. Você falou assim, ó... Vai ver se a gente termina fez-se longa... Ela está com pressa. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Isso. Então, a palavra de... Às vezes eu estava lendo, poxa vida, às vezes a gente pode pensar assim, por que o guia não vem e fala comigo, né? Assim, Marco Antônio, faz isso, você está fazendo errado isso. Por que né, só o desencarnado tem os guias lá? Porque, por isso que a gente realmente, a evolução real é no corpo. E nós temos os guias falando conosco o tempo todo, através dos livros. Eles são. O que eles falariam para mim hoje, o livro já está falando, que não repete nada. E o maior aliás, guia... desculpa, não muda nada, repete sempre. É o caso do livro Obreiros da Vida Eterna, que tem um personagem lá, também do Espírito André Luiz, tem um personagem lá, que é o Asclépio. E aí todo mundo faz perguntas, é um espírito superior, apesar de estar ligado à Terra ainda, mas ele, para chegar no nosso lar, ele tem que ter materializado parte do corpo só. Ele já perdeu a forma. Perdeu a forma como humana, como nós entendemos. E aí são permitidas algumas perguntas a ele. E fazem perguntas, tudo que perguntas, ele lê o que já está no Evangelho. Porque o Evangelho é o melhor guia. Lá, é o melhor guia, não tem guia melhor. Então já está lá. Então, raciocinar aqui, a palavra Clarencio, levantarmos elucubrações mais sadias, raciocínios mais sadios. Que é sempre tempo de raciocinar, mas com a palavra dos livros, que é as palavras dos espíritos, né? É a mesma coisa. Sim. Não é? E aí, vamos concluir o capítulo. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa melhor? Aí o Clarencio, né, vai falar para o André Luiz, vamos começar tudo de novo. Como é que você vai? Porque foi a primeira pergunta que ele fez. Contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. A maneira da criança que deseja aprender. Isso é que é a lição para nós. E, Tereza, deixa eu fazer uma comparação aqui, dá tempo ainda, rapidinho, do livro Paulo Estevão novamente. Quando Paulo se sente isolado, desolado, um pouco sozinho, depois do pai, né, da situação do pai ter mandado ele embora de casa porque ele aceitou Jesus. E aí ele desdobra e vai ter com Abigail, que é quando ele fala que foi o terceiro céu, né? E Abigail pergunta a ela: o que eu faço, meu filho? Você, né? E o diálogo se torna, mas ela responde 4 para ele: ama, trabalha, espera em Deus e perdoa. Então essa é a lição para nós: amar, trabalhar, esperar em Deus e perdoar. É difícil, mas nós vamos conseguir. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. E fiquem com Deus, que Jesus continue nos amparando. Então, nós conseguimos, né, terminar com a dor, não, porque a gente já entendeu que no planeta Terra a dor vai ser nossa companheira, até que nós consigamos realmente já cumprir a vontade integral de Deus na nossa vida. Quando a gente aprender a fazer isso, realmente a irmã dor não vai mais nunca chegar perto de nós. Que Deus possa nos ajudar, amparar a todos os ouvintes, os seus familiares, e que em breve estaremos novamente juntos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.